queria que o Chico falasse um pouquinho também da experiência dele em Salvador e também de como achar, Chico, essa harmonia dos atores, né? Teve vários atores que eu não encontrei trabalhando, por exemplo, nem ele encontrou. Então, como é que, né, que isso se conecta, né? Eu queria falar só uma coisa. Que raça bonita é a nossa, né? Salvador mostrou também isso. Que raça bonita é a nossa. Né? Negro, uma cultura fascinante. Fala, Chico. A gente trabalhou muito lá procurando o elenco, foi muito agradável fazer esse casting, porque os personagens eram muito claros na existência deles, então proporcionava a minha, a Ana Luísa, que fez o casting comigo, e a Marcela, que foi lá antes pesquisar, um olhar muito já dirigido para o que a gente precisava encontrar. Então, foi muito bom fazer esse elenco, foi fácil, na verdade. Eu me lembro de você falando, Chico, de como para você foi forte estar em Salvador e depois voltar para o Rio de Janeiro, sabe? Do que você encontrou ali, queria que você falasse um pouquinho assim, de como foi para você isso lá em Salvador, de ter visto as pessoas, da relação que você tinha construído ali, de como isso impregnou também no seu trabalho. Porque é uma coisa que eu falo um pouco de Salvador, mas eu queria te ouvir primeiro. Não, foi muito forte quando a gente começou a ensaiar e quando a gente começou a fazer umas oficinas com os atores que a gente imaginava que poderiam fazer para escolher os que iriam ser os atores que fizeram o filme. E tinha uma questão religiosa assim, e espiritual que eu gosto de levar para o meu trabalho, que eu aprendi isso com a Miriam Muniz, que foi uma atriz que me ensinou muita coisa, quando ensaio atores, que na Bahia isso se potencializou num lugar muito forte. A gente ensaiava numa sala de ensaio muito agradável, olhando o mar ali do Rio Vermelho. Rio Vermelho. E a gente montou aquele altar e Zé Dumont, que é um catimbozeiro, a gente traduziu, acho que a Bahia deu a gente muito uma força religiosa para que esses personagens acontecessem de uma forma muito como força da natureza. Assim, acho que vocês, atores, estão nesse filme de uma forma muito possuídos por vocês mesmos, atores, e esses personagens se revelam nessa possessão que vocês tiveram a partir do que vocês tinham para dar a eles, né? Então foi um trabalho muito forte, muito agradável. E quando eu voltei para o Rio, que eu tinha que fazer um outro trabalho aqui, que eu não podia acompanhar o Heitor no set de filmagem, que é uma coisa que a gente sempre fez a vida inteira, em todos os outros filmes que eu fiz com ele, eu chorava no avião. E o cara que estava no lado dizia: o que aconteceu? Ele: não, tá tudo bem, eu estou chorando aqui só porque eu deixei um trabalho para trás que eu não vou poder continuar. Mas aí, quando eu cheguei no Rio, eu entendi também que aqueles ensaios da gente tinham sido ensaios para vocês estarem no set sem a minha presença. Então eu estava muito tranquilo também, porque eu sabia que a gente tinha conquistado isso, né? Acho que foi isso. Eu gostaria de falar uma coisinha breve. Primeiramente, eu gostei bastante. Vocês todos estão de parabéns. Mas na condição aqui de mulher, eu vejo, me causa uma estranheza não ter nenhuma mulher hoje falando dessa condição que o filme lhe deu, né? Então, assim, eu ouço a fala de homens vitoriosos que lutam, que brigam, quase que como se fosse uma caixa fechada, já prescrita desde sempre. Né? Quer dizer, homens vieram ao mundo para lutar, para brigar, enfim, e para ganhar, muitas das vezes. E eu senti que o filme transformou a mulher, fazendo um recorte, um parênteses breve, assim, achei de uma sutileza que o Gaú, que o Quintanilha, né, trouxe para o livro e para as telas, que você pôde trazer para a gente. Mas o que eu percebi é que a mulher, diante desse arrufo todo de magnitude que os homens trouxeram no filme, a mulher meio que se apequenou no pé de um grande amor.
né? Então, eu fiquei me perguntando se de fato essa situação retrata mais do mesmo, no sentido de que o poder do homem, e em contraponto com essa fragilidade da mulher, né? E que eu acho que hoje não está mais assim, né? Então ficou faltando um pouco essa fala da mulher, né? Que vai muito mais além daquela enxurrada de pensamentos, né? De sentimentos doídos, né? Sangrantes, né? Que ela tem no momento que ela está esperando a porta bater, né? Então eu achei uma sutileza nesse momento, mas eu devo dizer que a mulher superou muito esses momentos. Ela não está mais aprisionada nesse quadro, né? E eu senti falta das mulheres falando e de algumas atrizes, se aqui estiverem ainda, né? Porque ficou na fala de homens, né? É isso. As duas atrizes foram embora já, que é a Jussara e a Cláudia de Moura. Eu entendo o que você está falando e até entra muito no que a gente discutiu aqui agora sobre fazer um filme como uma denúncia, sabe? Por que de verdade fazer isso hoje, se a gente já pode apontar outras coisas na feitura dele? Qual é a importância dele? Será que é abrir uma discussão sobre isso? Até que ponto, né? Mas talvez o seu feedback tenha me dado agora que talvez tenha sido mais do mesmo ou não. Mas durante o filme foi uma questão que a gente teve, sim, porque o personagem... Eu vou seguindo, você fala também. A gente teve essa questão, porque de verdade a única mulher personagem principal que conta a história e que a mente também guia é a Keira, e a Keira está ali aprisionada numa história com um cara, então de algum jeito não é nem ela guiando, apesar de ela também estar tentando a liberdade dela e também tentando as escolhas delas, ou dela, ela reclama de um amor, né? De algum jeito, parece que é também uma reprodução. Então a gente ficou o tempo inteiro cavando isso, sabe? Como estender isso um pouco mais. E isso um pensamento meu, junto com a Samira, junto com o Heitor, bastante. A gente tinha mais agressividade dentro de casa, por exemplo, por parte do Richa, do que da Keira. E a gente colocou essa mulher nesse instante de transformação. E foi muito bom que a gente achou isso bastante na sala de trabalho, junto com o Chico. A Samira é enorme, é uma mulher forte, uma menina que nunca tinha gritado na vida, super educada, e isso a gente acompanhou junto, vendo essa menina também colocar a violência, explicitar a violência dela, talvez de um jeito masculino, que seja uma coisa que o filme já tem e o quadrinho também tem, e acho que isso não é um problema. Mas foi importante ver isso da Samira trabalhando com a gente, por exemplo, de como é que ela se colocava frente a mim fisicamente. E ela foi ganhando bastante, sabe? E não porque eu deixava, porque ela ia ganhando força, a ponto de eu e o Chico sair correndo quando no meio de uma discussão a Samira esquentava, eu já não queria mais ficar. Aquela cena, por exemplo, que eu estou sentado, aquela cena não existe no filme, aquilo é um acaso, por exemplo. Eu já não aguentava mais, sabe, tomar porrada, nem brigar com ela, nem ser agredido por ela. Então eu desisti. Aquela cena ali sou eu desistindo, sabe, de falar. Ela ganhou, sabe, nesse caso a mulher venceu, sabe, também. Então a gente vai tentando achar essas inspirações dentro do filme. Deixa eu passar. Eu acho bem pertinente a sua colocação, uma colocação que a gente teve durante o filme inteiro. Primeiro, a gente queria ser fiel a uma obra existente que propunha uma certa dramaturgia, que é essa. 2, o mundo, né, com a primavera feminista, desde que aconteceu há uns 3 anos atrás, ele vem evoluindo muito. Eu acho que a voz das mulheres, o pensamento feminista tem nos ensinado a todos coisas e padrões que a gente reproduzia como normal e que a gente não está entendendo que não é mais normal. Está todo mundo tentando pensar, as mulheres estão se entendendo também e os homens estão se entendendo cabotinamente a partir desse pensamento e essa voz de liderança super importante, super pertinente, que está sendo ouvida. Assim, só que isso é um processo de transformação. Eu acho que a gente assim, aponta para um lugar assim, de transformação, mas esse lugar não é totalmente concluído.
Eu dou um exemplo. Eu fui numa palestra feminista tempos atrás, tá? Palestra feminista, mulheres falando, só mulheres. Eu acho que eu era um dos poucos homens na plateia. Acho que uns 2 homens na plateia. Ali tinha algumas pessoas na organização do evento e tal ali. Acabou uma palestra de uma pessoa que eu fui assistir, saí, estava conversando com pessoas no meio ali no foyer, lá fora. De repente começa uma confusão. Quando eu olho assim, tipo assim, olha, quando eu olho, uma palestra feminista, tá? 300 mulheres na plateia. Um cara partindo para cima da mulher para dar nela. Corajoso, entendeu? Eu fui segurar o cara, segurei o cara, assim, tipo, assim, aí fiquei pegando, o cara ficou tentando dar em mim, outras pessoas começaram a vir pegar ele por trás, assim, para levar, aí vieram os caras mais fortes, que eu achei que até aquela segurança, cara bem forte, os 2 caras meio de jiu-jitsu, assim, e tal, levaram ele para fora, depois começou uma briga, deram um soco nele, assim, fora, aí quando assim, eu me lembrei muito, na hora eu me lembrei de tungstênio, assim, que aí o cara, aquela confusão, todo mundo foi trabalhando naquilo, o cara foi levado para fora. Aí eu falei, tá, esse cara, vamos ver se ele vai embora. Aí quando eu fui sair para fora, ele tava lá ainda. Eu falei, cara, vai voltar, a briga volta. Eu tô dizendo, a briga não para. Daqui a pouco o cara vem e parte para cima. E outras amigas nossas que estavam ali, entendeu? Tipo, teve uma hora que ele foi imobilizado pelo cara, o segurança falou, vou apagar. Eu falei, não faça isso. Aí teve uma menina, mulher, falou, mas ele bateu na mulher. Eu falei, sim, mas você não vai fazer a mesma coisa, vamos chamar a polícia. Chamamos a polícia veio. Aí eu fui conversar com a policial não via as mulheres que estavam ali. E aí eu fui perguntar, o senhor pode fazer alguma coisa? Aí o policial falou, meu senhor, o senhor quer que eu faça o quê? Eu falei, prenda ele, né? Leva ele daqui. Levar para onde? Aí eu falei, não, você vai para a delegacia, né? Mas não tem vítima. Eu falei, não tem vítima, a vítima está lá, dentro. Quem era a vítima? A organizadora do evento. Ex-marido da mulher. Entendeu? Foi lá, uma relação XYZ, por várias questões aí. Foi lá no evento para acabar com o evento dela, entendeu? Mas ok, entendeu? Foi, assim, a gente acabou indo embora, sabe assim, tipo, o cara foi liberado, não foi, depois foi internado, uma coisa assim e tal. Passa um tempo mais à noite, a gente vai na delegacia da mulher, de testemunha da vítima. Tá? Aí eu tive essa experiência de passar algumas horas numa delegacia da mulher, vendo os casos chegando. Então, assim, por mais que a gente aponte para um lugar de mudança, essa voz feminista, entendeu? Que acontece muito num certo segmento intelectual, tem um feminismo, majoritariamente feminismo branco, que é diferente do feminismo negro, são vários feminismos, mas a situação real é essa, e é bem pior. Então, assim, acho que de alguma maneira você tem razão, o filme não atualiza e não chegou lá ainda, porque esse pensamento do discurso e da prática feminista está muito na frente do filme, está muito à frente de nós, homens, mas a realidade também não é a realidade que a gente quer. Então, assim, a gente tem que entender que tem um Brasil real aí e que a situação das coisas, por exemplo, que eu vi nesse tempo ali na Delegacia da Mulher é muito pior. Então, assim, a gente tem que falar também do que é, não só o que aponta como desejo, não só nas nossas bolhas, ou nos discursos e nas narrativas que a gente reforça e apoia e vive, mas também a gente tem que entender que tem assim, uma realidade uma realidade bruta que é um pouco essa, e eu acho que a arte, assim, ela tem a função de ser construtivista, que é apontar um caminho, mas também ela tem que ser um espelho. Também, como o teatro elizabetano, você tem um espelho dentro da vida e você, de alguma maneira, se entende com aquilo, né? Mostrando a cada época o vício e a aparência que ela tem. Então, assim, eu acho que você tem razão, concordo com isso. Isso é uma coisa proposta pela dramaturgia, uma coisa que a gente se debateu um pouco na feitura do filme, mas a gente optou por também mostrar aquela dramaturgia e também refletir um pouco da situação do Brasil real.
que não é assim, o Brasil das nossas bolhas, não é o Brasil, nem o mundo, né? Porque o mundo também está, eu acho que o pensamento feminista tem sido um pensamento que ganha no corpo, é um pensamento que está se formando e se desenvolvendo como majoritário para alguns segmentos, assim, grandes lições, grandes aprendizados, e falas como a sua são muito bem-vindas, porque a gente está atento, a gente já estava atento fazendo o filme, estava atento quando mostrou, e a gente tem essa sensibilidade de entender que é um pouco isso. Não tem a Samira aqui, que era a mulher que poderia estar falando, que é uma atriz maravilhosa, negra, feminista, militante, que não pode estar aqui hoje, por outra razão, mas assim, a voz que faltaria aqui nessa mesa, sem dúvida nenhuma, é a dela. E ela teria muito o que falar. Obrigado pela colocação, você tem razão. Heitor, a gente pode terminar, porque já está tendo que encerrar. São 5 para meia-noite, até... Última pergunta? Só para acabar com o outro? Pronto, ali. Deixa eu dar a voz para ele, que não fala. Uma pergunta para o Marcelo. Marcelo, você tem alguma explicação racional para o que te motiva a contar esse tipo de história? Quer dizer, você pensa que o quadrinho com alguma intenção específica ou é algo supermente pessoal? Se houver essa explicação racional, gostaria que você falasse. Não, não tem nenhuma explicação racional. Na verdade, eu tenho uma inclinação muito grande por trabalhar a humanidade dos personagens, sem nenhum tipo de julgamento. Eu não quero inserir os personagens dentro de um contexto pré-preparado para eles. Eu realmente deixo que os personagens ajam por si mesmos. É a única forma como eu consigo descrever isso. Eles são totalmente ficcionais? Não. É isso, gente. Boa noite. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado.